E aí a gente falando aqui de confusão, a gente vê também sinalizações de tentativas de bandeira branca ali, falando especificamente agora dessa relação do Marçal com Carlos Bolsonaro. A gente teve a notícia de que eles conversaram ontem por telefone, falaram que fizeram as pazes. O Marçal disse isso também, inclusive, nessa mesma entrevista que a gente estava analisando aqui dele. Vamos ouvir o que ele falou. Eu liguei para ele. Pro Na Carlos. verdade, um amigo nosso, o Nicolas, me ligou e falou: você topa falar com ele? Topo. Colocou no áudio chamada, a gente resolveu nossos problemas. Deve ter já postado. Alguém olha aí pra mim se ele já postou, que ele falou que ia postar. Tá resolvido. Mas tu tá criando um problema porque os caras estavam apoiando o Nunes, né? E agora? Cara, o Nunes vai desfarelar sozinho. É o que eu te... O Carlos, que enfim foi o mais atacado ali, chegou a ser chamado de retardado mental pelo Marçal, chegou a escrever que o candidato foi muito educado e bacana, que eles expuseram os pontos dele, que ele fica feliz em ter a consciência de que eles querem rumar nas mesmas direções quando falam de Brasil. O Carlos também falou que conversou com o Marçal sobre o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. A gente já junta aqui os assuntos também, porque a gente acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro gravando um vídeo chamando os apoiadores para a mobilização e dizendo ali que qualquer candidato a prefeito de São Paulo vai poder comparecer ali no 7 de setembro. Vamos ouvir. Esse movimento, a exemplo do que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil e mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui, que nós queremos. Nós queremos anistia para os presos políticos. É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também. Né, Josias? Mas como que a gente pode ler agora essa bandeira branca total, esse tweet do Carlos especificamente começando aqui nessa sinalização dessa conversa que ele teve com o Marçal e agora estão ali paz e amor? Está se consolidando um movimento que pode ser batizado aí de bolso-marçalismo, né? E é uma coisa muito curiosa o que está acontecendo, porque, diferentemente do que se passou durante todo o período anterior à chegada do Pablo Marçal, aqui o Bolsonaro, depois de rugir para o candidato, depois que ele percebeu que o Marçal estava beliscando um pedaço do eleitorado bolsonarista, que o Bolsonaro supunha que iria para o Ricardo Nunes por gravidade, depois que ele se associou à candidatura do Nunes, um pedaço foi para o Marçal. Ele aí rugiu, falou, fez vídeo, fez um comentário infeliz ali, depois ele se ajeitou em cena, colocou os filhos para morder o Pablo Marçal nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, e agora depois de rugir, ele miou para o Pablo Marçal. Claramente o clã Bolsonaro está miando para o Pablo Marçal. Então é como se o Bolsonaro estivesse se sujeitando a um personagem que capturou o bolsonarismo em São Paulo. Então ele está experimentando pela primeira vez a experiência de ser não um cabo eleitoral, mas rabo eleitoral. Ele está seguindo a onda e não liderando. Ele é como que conduzido pela conjuntura. Ele não conduz a conjuntura. E não é algo que ocorra só em São Paulo, também no Rio de Janeiro, os seus devotos estão seguindo a sua orientação. Ali é mais grave ainda o que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque há bolsonaristas que estão aderindo à candidatura do Eduardo Paes, o prefeito candidato à reeleição, que é apoiado pelo Lula. Então ali está prevalecendo a noção de que o Eduardo Paes faz uma boa gestão, que merece ser reconduzido. E as pesquisas mostram que ele tem voto bolsonarista. Em São Paulo, pelo menos, o bolsonarismo foi para uma cópia do Bolsonaro, uma cópia com mais know-how nas redes sociais, que é esse Pablo Marçal. E o Bolsonaro está miando. Então, o Ricardo Nunes tinha confirmado a presença nesse ato do 7 de setembro, que, de novo, ele foi convocado com um pretexto de se contrapor ao Alexandre de Moraes,
Mas o objetivo final do Bolsonaro, sempre, desde que ele se tornou inelegível, e agora ficou mais nítido ainda, ele está repetindo isso na mensagem de convocação para o ato do 7 de setembro, o objetivo final dele é obter arrancar do Congresso uma anistia. Então ele fala de anistiar os pobres coitados do 8 de janeiro, mas em verdade ele quer, evidentemente, abrir a porta para uma anistia dele próprio, né? E ele, então, franqueou o espaço, o carro de som, também para o Pablo Marçal. Qualquer candidato, ele sabe que nenhum outro candidato vai a esse ato, senão o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes, que estão cortejando esse voto conservador em São Paulo, né? E o prejuízo maior, evidentemente, é para o Ricardo Nunes, que tinha a pretensão de obter, com exclusividade, o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro está dizendo, olha, eu vou, para evitar que seja grudada na pele dele a tatuagem de perdedor em São Paulo, ele está fazendo um movimento fluido, ele agora está vestindo duas camisas. Para ele, tanto faz se for para o segundo turno o Ricardo Nunes ou o Pablo Marçal. Então ele virou um torcedor de duas candidaturas, como disse, está sendo conduzido pela conjuntura, ele não conduz coisa nenhuma mais em São Paulo, e aí os filhos estão seguindo as conveniências do pai, né? O Carlos Bolsonaro, chamado de débil mental pelo Pablo Marçal, disse que ia processá-lo porque considerou criminosa a acusação, né? Ele se compôs rapidamente com o Pablo Marçal e o criminoso se entendeu com o débil mental e o Carlos Bolsonaro correu às redes sociais para dizer que está tudo bem, pelo bem do Brasil. O Brasil acho que tem propósitos diferentes dos objetivos dessa turma, né? Mas, como disse, o bolsonarismo, o clã Bolsonaro está miando para o Pablo Marçal. E isso é muito ruim para o prefeito Ricardo Nunes. E você, Sakamoto, como é que você viu esse recuo e até essa fala de Bolsonaro está dividindo ali a cena já a priori entre Marçal e Nunes? Eu até tô curioso para saber também qual foi a concessão que os dois fizeram nessa conversa, que tanto Carlos Bolsonaro quanto Pablo Marçal. Acredito, concordo com o Josias, que as concessões vieram mais do campo bolsonarista do que o campo marçalista, digamos assim, né? Até porque Marçal mostrou que não precisa de Jair, como Jair pode vir a precisar de Marçal, né? O Marçal, ele utiliza Bolsonaro sem, na verdade, falar, olha, eu tô lá com o capitão presidente, Tarcísio governador, eu prefeito, tudo. Ou seja, ele começa a desenhar qual que seria o futuro desse campo. A revelia do próprio Bolsonaro. Falou, olha, eu consigo te colocar lá, o Tarcísio fica aqui, ele não vai para a presidência, eu fico com o prefeito. E todo mundo sabe, na verdade, que uma vez eleito, o Pablo Marçal vai prestar contas para ele mesmo ou, no máximo, para o pessoal, para os seus correligionários ligados ao PCC, né, lá do PRTB. Então eles vão, na verdade, no máximo prestar. Agora, eles não vão prestar toda essa deferência ao bolsonarismo, porque ele sabe que não precisou do Bolsonaro. Ele utilizou os seguidores do Bolsonaro para chegar lá, mas ele não precisa. O Carlos Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, como a gente já tinha comentado, caso o Nunes não vá para o segundo turno, né, é claro que eles precisam estar com o Pablo. Vai fazer o quê? Vai anular o voto? O próprio Carlos deu uma bronca no Tarcísio em público, olha que absurdo. Um vereador dá uma bronca no governador e o governador responde com medo, né? Então ele deu uma bronca no Tarcísio em público porque o Tarcísio falou que entre Boulos e Marçal anularia, né? E aí o cara falou, não, peraí, é a esquerda, é Lula, etc. E aí o Tarcísio voltou atrás, né? Mostrando quem manda e quem obedece nessa relação. Só que o que acontece é que aí você faz um acordo, né? Só que esse acordo, não tenha dúvida nenhuma, né? É tipo de acordo para dar problema. Esse acordo entre a família Bolsonaro e o Marçal parece aquele acordo não agressão entre a Alemanha nazista e a Rússia stalinista, sabe? Em algum momento fala assim, ó, tipo, a gente não vai dar, mas depois alguém vai atropelar o acordo diante da sede de poder.
né? O Marçal, ele tem uma vantagem muito grande. Ele, repito, ele está construindo um negócio a partir de um processo de comunicação, de um processo midiático que vai muito além daquilo que os Bolsonaro faziam. Né, daquilo que os Bolsonaro faziam. O ponto, e eu acho que aí é só para também citar, né, o Bolsonaro nesse vídeo, ele estava pedindo o quê? Anistia. Não, anistia. Ele já colocou logo de cara. Queremos anistia para o pessoal do 8 de janeiro. Traduzindo, quero anistia para mim mesmo, que devo ser condenado muito em breve com aquele processo do Supremo Tribunal Federal por ter sido o cabeça do processo golpista. Até porque não faz sentido nenhum um bando de gente ser condenado, de peixe pequeno ser condenado por conta do processo golpista e não ter um cabeça nesse processo inteiro, sendo que todo mundo sabe quem seria o principal beneficiário do processo golpista de 8 de janeiro, do processo golpista começado ao final da eleição de 2022, né, em outubro. Então, Bolsonaro, o que que ele faz? Bolsonaro, nesse vídeo, ele deixa claro, esse vídeo, ele tá fazendo o quê? Tá querendo chamar as pessoas para um ato em que vai se defender a anistia para quem? Bolsonaro não tá nem aí com esse pessoal que foi preso, que vai ser preso, que foge, sabe? Esse pessoal que fica orando para pneu. O Bolsonaro tá preocupado com ele mesmo. Esse ato do 7 de setembro é um ato em nome da anistia dos golpistas e principalmente da liderança dos golpistas. Este é o fato. Não é um ato por liberdade de expressão, não é um ato pela liberdade da política, é um ato que Bolsonaro deixou claro, é um ato para pedir impunidade para quem tentou cometer um golpe de Estado no Brasil. Esse é o objetivo do ato, e aí ele deixou claro que para esse ato serão bem-vindos candidatos a prefeito Marçal e Nunes, né? Ele já abre para todo mundo lá no meio. E se utiliza, é claro, dessa identidade reativa contra Alexandre de Moraes no meio do processo. Mas está muito claro. Bolsonaro, nesse chamamento, ele aceita a ajuda dos dois lados, que não importa quem vai para o segundo turno, ele vai estar junto com essa pessoa, né, da direita, mas ele pede ajuda num ato em defesa da sua própria impunidade.